Olá, meu nome é Marlúcia Santos, sou consultora de moda e apaixonada por cores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma etapa extremamente importante no desenvolvimento de coleção, que é a peça piloto. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das etapas do desenvolvimento de coleção, considerada uma das mais importantes, que é a confecção da peça piloto. A peça piloto, pessoal, é a primeira peça a ser desenvolvida depois que é feito o molde do modelo, inspirado pelo estilista ou designer. A função dela é servir de base para reproduzir um produto em escala, ou seja, ela é a primeira peça de roupa a ser confeccionada para testes. Após correções, se necessárias, a peça servirá de apoio no processo produtivo, visando a cópia fiel do modelo, passando por todos os setores. Mas então, pessoal, o que é a peça piloto, ou protótipo? Ela é um teste, ou seja, a confecção de uma peça que você faz antes de costurar a sua peça definitiva, para entender se a modelagem e os materiais escolhidos são viáveis para a produção, analisando todas as dificuldades envolvidas nesse processo. Vamos ver agora algumas das etapas do processo que separarei para mostrar a vocês. Então, pessoal, a primeira etapa, croquis de moda. Depois de toda a pesquisa e estudos feitos, são os croquis de modas as primeiras referências da coleção e sempre dão a última palavra, porque definem material, cores e formas. Quem deseja criar uma coleção não pode fugir do croquis, que é a ideia inicial, o pontapé da inspiração. Na hora de desenhar, é bom considerar tudo, desde a matéria-prima ao grau de dificuldade no processo produtivo, pois tudo impacta na entrega do produto final. Quando a gente está desenhando, a gente vai analisando se esse desenho que a gente vai tá fazendo, se ele tem muitos processos, se ele tem um grau de dificuldade muito grande, e a gente vai analisando, principalmente porque o grau de dificuldade da peça ele vai impactar no custo da peça. Então é bom a gente analisar se isso realmente é viável para esse público e se tem necessidade de tantas informações no modelo só. A outra etapa, que é extremamente importante também no desenvolvimento de produto, é a modelagem da peça piloto. Essa é a fase em que a modelista coloca a ideia do estilista em prática e executa a modelagem da peça de acordo com as especificações dadas na ficha técnica. Dessa forma, com a modelagem feita, é possível produzir a peça piloto antes de colocar o produto em produção de grande escala. Tem muita gente que acha que é bobeira ficar fazendo peça piloto, mas, gente, a peça piloto ela é a nossa base. Não dá para criar uma coleção, né, sem... Mesmo que esse modelo eu já tenho esse modelo parecido, mas às vezes você muda tecido, muda alguns detalhes que são extremamente importantes e isso faz, se necessário, modelar, né, a peça novamente, tá bom? A outra etapa é a montagem da peça piloto. A gente sabe que a confecção da peça piloto ela é de extrema importância para servir de base para reproduzir um produto em escala, ou seja, ela é a primeira peça de roupa feita e nela deve ser feita uma análise de acabamentos, caimento do tecido, se o shape escolhido combina com o modelo e tecido escolhido. Ela deve ser feita observando a forma mais fácil e rápida de ser produzida. Já aconteceu comigo em consultoria, da empresária de repente achar que não era necessário fazer essa peça piloto e ela já pular etapa, né? Passando já para o corte, cortando a peça o corte todo, e quando começa a produzir a peça, descobre alguns gargalos, né? Algum detalhe que não ficou tão legal, e depois tem que resolver esse problema, parar toda a produção, para a gente analisar e ver o que pode ser feito. Por quê? Tudo isso porque a peça piloto não foi feita. Então, não podemos pular etapa. Cada etapa no desenvolvimento da peça piloto é extremamente importante. Depois da peça pronta, o que analisar na peça piloto então, gente? A gente observa, né, o caimento da peça em relação ao material desejado, a vestibilidade e conforto, montagem dos moldes, se as costuras se encontram de forma correta, isso principalmente para tecidos listrados, viu, gente? É tão feio quando a gente vê aquelas peças listradas que fica na lateral, né? As peças não encaixam, aliás, as listras não encaixam e fica tão feio. Esteticamente, eu pelo menos não gosto, né? Observar também o excesso ou escassez de folgas, volumes indesejados e recortes fora do lugar, né, principalmente no busto. Tem um volume, né, então é extremamente importante a gente observar a compatibilidade também com o processo de produção, se os custos são viáveis para a empresa para fazer essa peça,
Outra coisa importante, somente após a aprovação da peça piloto é que a peça deve ser produzida para a venda. É iniciada a produção, a peça piloto acompanha todos os processos, né? Isso é extremamente importante, servindo de exemplo para referência de cada etapa. Então, às vezes a costureira está lá, tem todo o processo, tem a sequência operacional, tem tudo, mas aí a pessoa precisa observar algum detalhe na peça que, se tiver sido alterado, deve ter um tagzinho, se caso não achar que seja necessário refazer a peça piloto, né? Então só colocar uma observaçãozinha, mas se for uma observaçãozinha que é mais grave, então é necessário fazer outra peça piloto, tá? E os benefícios da gente ter uma peça piloto bem feita é identificar erros de modelagem, reduzir custos ao minimizar erros na produção do produto pronto, né? Conhecer o tempo de produção dos maquinários e equipamentos. É extremamente importante você fazer a peça piloto tirando o tempo dela, né? Analisando quanto tempo que você vai gastar para fazer aquela peça, entender a viabilidade dessa produção, garantir a padronização das peças. Isso também é extremamente importante. Bom, pessoal, aqui eu coloquei na última lâmina do nosso vídeo de hoje, eu coloquei uns croquis, né? E do lado a peça piloto, a peça pronta, né? A peça piloto pronta. O que é que a gente pode analisar aqui? Quando esse estudo ele é bem feito, é bem elaborado, entendendo tecido, entendendo caimento, principalmente o perfil do público, você observa que o croquis ele vai ficar exatamente igual à peça depois de pronta, né? Então, só para a gente entender, a peça piloto, depois de aprovada, será a peça usada nas fotos, que geralmente é um processo que acontece antes do lançamento. Então, por que também essa peça tem que estar idêntica ao que vai ser reproduzido? Porque você vai fotografar ela e qualquer alteração que você fizer, ela tem que ser feita antes de ser fotografada, porque aí depois não tem mais jeito, né? A gente tem que levar em consideração também que essas fotos elas são feitas antes, né, do lançamento e provavelmente antes de começar a produção de toda a coleção. Por quê? Porque tem tratamento, tem todo um preparo de marketing antes da coleção ser lançada, né? Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo e, para finalizar, quero convidar vocês para curtir, comentar e, se ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, fiquem por dentro de mais conteúdos inspirados nas dúvidas frequentes de quem trabalha com moda. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque também alguns vídeos, alguns assuntos de vídeos que vocês querem que eu faça, né, para que eu possa analisar e de repente até criar um conteúdo para vocês de acordo com a necessidade de vocês. E até o próximo vídeo. Que todos tenham dias extremamente coloridos, como eu digo sempre.